E aí, pessoal, a gente vai fazer agora a nossa revisão da aula de hoje, para a gente ver os principais tópicos que foram abordados, que também podem ser cobrados na nossa avaliação, viu? Então, fique ligado que a gente vai fazer a nossa revisão agora. Vamos lá? Como aula de hoje, nós tivemos a isomeria parte 2. Falamos sobre a isomeria óptica, né? Nós vimos que isômeros ópticos são estereoisômeros, cuja molécula assimétrica ela se diferencia uma da outra no desvio da luz polarizada. A gente viu também que luz polarizada é quando a gente faz uso de um polarizador para que a luz seja desviada em um único eixo, já que a luz ela se desvia em todos os sentidos. E aí a gente deu aqui o exemplo que a simetria é quando a gente tem um objeto e você divide ele passando pelo seu centro, né, pelo eixo central dele, e ele forma planos simétricos, ou seja, divide-se em partes iguais. Aqui a gente tem uma esfera que possui infinitos planos de simetria. Por quê? Qualquer plano que divida essa esfera passando pelo centro, ele vai ser um plano de simetria. Então, se a gente fizer na vertical, a gente vai gerar duas partes iguais. Se a gente fizer na horizontal, nós também vamos gerar duas partes iguais. E qualquer sentido que a gente fizer uma divisão nessa esfera que passe pelo centro dela, vai gerar um plano simétrico, ou seja, vai gerar partes iguais. Daí, usando essa esfera como exemplo, conclui-se que uma molécula simétrica é aquela que possui plano de simetria, sendo igual em ambos os lados do plano, né? Se a gente fizer uma divisão passando pelo centro da molécula, os dois lados serão iguais. Nós falamos também que a condição necessária para a ocorrência da isomeria óptica é que a substância apresente assimetria. Então, a gente até usou como exemplo a nossa mão, que a nossa mão ela é assimétrica. Quando a gente coloca a mão direita em frente a um espelho, ela vai refletir a nossa mão esquerda. Se a gente for sobrepor uma sobre a outra, ela vai dar ela não vai ser sobreponível, né? Você vai ver que a posição do dedão não é a mesma das duas mãos, ou seja, elas são assimétricas. Em compostos orgânicos de cadeia alifática, para que exista isomeria óptica, é necessário que exista na estrutura molecular pelo menos um carbono assimétrico. Carbono assimétrico, ele também é conhecido como carbono quiral, nome bonito. Ele vai ser o carbono da molécula de um composto que apresenta 4 ligantes diferentes. Então, nesse caso aqui, quando a gente tiver na molécula ao menos um carbono que apresente os 4 ligantes diferentes, como esse exemplo aqui, aonde ele faz ligação com o hidrogênio, com a hidroxila, com o metil, com o etil, são 4 ligantes diferentes. Nós temos um carbono quiral ou assimétrico e nós teremos a isomeria óptica. Ele vai ser opticamente ativo. Isso significa que ele terá a capacidade de fazer o desvio da luz polarizada ou para a direita ou para a esquerda. Aqui nós temos outro exemplo, onde esses carbonos eles têm 4 ligantes diferentes. Esse caso aqui, pessoal, por que ele está mostrando como se fosse o seu reflexo no espelho? Porque quer dizer que esses dois são isômeros ópticos. Um desviando para a direita e o outro desviando para a esquerda, né? Nesse caso aqui, se a gente for colocar um em cima do outro, nós não vamos conseguir que todos os ligantes fiquem na mesma posição. E aí a gente vai observar que eles são
que eles não são sobreponíveis, então eles são isômeros. Como eu só tenho um carbono quiral, significa que eu tenho duas possibilidades de desvio, então eu tenho dois isômeros ópticos para essa substância, para essa molécula. E agora você vai lá fazer a sua atividade, colocando em prática o que você viu na nossa aula, e eu vou aguardar vocês aqui para a gente fazer a nossa correção. Boa sorte! Pô, que cara desanimada, hein? Vocês não gostaram da atividade, não? Foi uma atividade gostosa, bem tranquila. Quem conseguiu entender que os nossos isômeros ópticos têm que ter a presença de pelo menos um carbono que tenha todos os ligantes diferentes, não teve dificuldade alguma para fazer a nossa atividade. Mas quem ficou com dúvida não tem problema, a gente está aqui para resolver juntos e para tirar as dúvidas. Então vamos lá para o nosso Tirando Dúvidas. Questão número 1. Na questão número 1, diz o seguinte: para a estrutura abaixo, indique um composto que tenha atividade óptica. Para que a estrutura abaixo indique um composto que tenha atividade óptica, nós devemos substituir os grupos R e R' por, daí 2 pontos. Letra A, metil e etil. Letra B, metil e metil. Letra C, hidroxila e metil. Letra D, etil e propil. E a letra E, metil e hidrogênio. Então, aqui, ele quer saber por quem a gente pode substituir esse R e o R' para que essa nossa estrutura seja uma estrutura que tenha atividade óptica, ou seja, que tenha pelo menos um carbono quiral. Aí vem um detalhe muito importante. Esse carbono aqui, ele pode ser um carbono quiral? Não, porque ele tem 3 ligantes iguais, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio, olha só, H3. Então ele não pode ser carbono quiral porque ele já tem ligantes iguais, tá fora. Esse primeiro aqui, ele pode ser um carbono quiral? Não, não pode, pessoal. Por quê? Porque ele tem ligação dupla. Para ser um carbono quiral, ele tem que ter 4 ligantes diferentes. Isso significa que ele tem que ser um carbono saturado. O que é um carbono saturado? Que faz 4 ligações simples. Então, o nosso carbono quiral da vez será este carbono aqui. Mas só se a gente substituir corretamente esses 2 ligantes. Então, o que eu tenho que ver? Eu não posso ter um ligante repetido para ele. Então, o que eu tenho para cá? Aqui eu tenho um grupo da função aldeído e para cá eu teria o metil. Não seria o metil, CH3? Então, eu tenho que ver dentre as alternativas uma que não se repita. Então, onde eu tenho o metil, ó, já vou tirando. Por quê? Se a gente colocar o metil aqui, vamos colocar aqui em cima, CH3. Esse cara aqui não é igual a esse? Então, ele não teria 4 ligantes diferentes. Por isso, as opções onde a gente tem o metil como probabilidade para substituir um dos seus R's vai estar fora. Então, aqui a letra A está fora. Letra B, então, foríssima. Letra C, tem hidroxila, poderia ser, mas tem metil, está fora. Letra D, tem etil, lembrando que o etil, ó, é o CH3, CH2, esse é o etil, e tem o propil, que é CH3, CH2, CH2, esse é o propil. Na letra E tem hidrogênio e metil, a letra E também está fora, porque porque o metil a gente já tem lá, então vai ficar como resposta a alternativa D. Etil e propil são
os grupos substituintes que entram no lugar de R para que aquele nosso carbono seja um carbono quiral. Então, por quê? Olha só. Quando entrar o etil e o propil, o que vai acontecer? Aonde tinha R, ficou o etil, tá aqui, ó, CH2, CH3. E aonde tinha o R', entrou o propil, CH2, CH2, CH3. Então, esse carbono aqui ficou com 4 ligantes diferentes. Aqui ficou o grupo aldeído, o metil, o etil e o propil. 4 ligantes diferentes, tornando ele um carbono quiral, ou seja, um carbono que tem atividade óptica. Então, a nossa letra D, de fato, é a alternativa correta. Observem que a gente fez por eliminação, né, pessoal? Se tivesse colocado outra alternativa, o que ia acontecer? A gente teria um outro grupo metil ligado a esse carbono, e aí ele não seria um carbono quiral, porque ele não teria ligantes diferentes, o que faria com que a gente marcasse a alternativa errada. Questão número 2. Considerando o estudo de isomeria geométrica, ou cis-trans, e isomeria óptica, o alceno que apresenta simultaneamente isomeria geométrica e isomeria óptica, respectivamente, é. E aí ele deu as fórmulas moleculares para a gente. Eu acho que de todas as questões da aula de hoje, essa é a questão um pouco mais complexa. Por quê? Porque no caso aqui, nós teríamos que tomar muito cuidado para montar essas estruturas e a gente teria que ter um alceno, ou seja, ligação dupla, e observar a isomeria cis-trans e a isomeria óptica dentro do mesmo composto. Então, nesse caso aqui, pessoal, a nossa alternativa correta é a letra E, onde a gente vai ter 7 carbonos e 14 hidrogênios. Mas olha só como é que fica a estrutura. Aqui está a ligação dupla, que caracteriza o nosso alceno. E aqui está o carbono quiral, que apresenta os 4 ligantes diferentes. Tá? Nesse caso aqui, o nosso alceno, ele tem a isomeria do tipo cis, tá? Ó, o alceno está aqui, o ligante desse carbono está aqui, o hidrogênio, e o outro ligante está aqui. O ligante desse outro carbono aqui está aqui, que é o CH3, e o hidrogênio está aqui. Como os ligantes iguais, que é o hidrogênio, para essa parte aqui do alceno, estão no mesmo lado, caracteriza a isomeria do tipo cis. Tranquilo? E ele também é um isômero óptico, porque ele apresenta o carbono quiral, onde os 4 ligantes, ó, 1, 2, 3 e 4 desse carbono aqui do centro, são todos diferentes um do outro, o que dá a característica de um carbono quiral, ou seja, ele é opticamente ativo. Mas a minha preocupação com relação a essa questão é se vocês conseguiram observar a existência da isomeria cis-trans, que é a geométrica, que ela se encontra nessa parte aqui, ó, onde nós temos os ligantes. É como se eu tivesse isso aqui. Vou fazer aqui no canto para ver se melhora, para a gente visualizar. Ó, ficaria esse, aí aqui H, aí para cá a gente teria o carbono quiral, CH2, CH3, aqui o CH e aqui o CH3. Observem, esse aqui é o nosso alceno, tá vendo? Os ligantes dele, nós temos os ligantes iguais, que são os hidrogênios, no mesmo lado. E os ligantes diferentes estão aqui, ó, também no mesmo lado, aqui para cima. Essa configuração aqui caracteriza a isomeria do tipo cis. Caso os hidrogênios estivessem em lados opostos, aí seria do tipo
trans, tá? Essa isomeria está presente além da isomeria óptica. Tranquilo? Então vamos para a nossa última questão. Se liga no Enem. Uma questão adaptada e diz o seguinte: a anfetamina é uma substância com poderosa ação estimulante sobre o sistema nervoso central. É usada no tratamento de pacientes que sofrem de depressão e também em regimes de emagrecimento. Todavia, algumas pessoas utilizam a anfetamina sem orientação médica, com o objetivo de obter a sensação de euforia por ela provocada. A fórmula estrutural da anfetamina, representada abaixo, exemplificando um caso de isomeria, geométrica, de função, de cadeia, de compensação ou isomeria óptica. Então, nesta questão, ele quer que você observe a nossa fórmula estrutural da anfetamina e determine qual o tipo de isomeria está ocorrendo aí. E aí você para e pensa, bom, para ser uma isomeria geométrica, nós precisamos de ligantes que estejam presentes em ciclos, né, cadeias cíclicas, ou em alcenos, onde não é permitida a movimentação do átomo de carbono sem a quebra da ligação. E aí a gente teria a formação cis-trans. Observando aqui a questão, a estrutura, nós não temos a isomeria nem cis nem trans, então a isomeria geométrica está fora. Vamos ver, letra B, C e D, eles são isomerias de função, cadeia e compensação. Normalmente essas isomerias elas são comparativas, ou seja, tem um outro composto com o qual ela vai ser um isômero e a gente vai diferenciá-la pela função, pela cadeia ou por compensação. E não é o caso, não é o caso. Nessa situação aqui, a única opção que poderia ser, até porque é o tema da nossa aula, é a isomeria óptica. Isso por quê? Vamos observar a estrutura? Para ser um isômero óptico, nós temos que ter o carbono quiral, carbono assimétrico. Então, dentro do nosso anel, nós não teremos esse carbono simétrico, né? Dentro do nosso anel. Por quê? Porque existe ligação dupla e não é um carbono que faça ligação dupla, é um carbono saturado. E fora do anel? Esse primeiro carbono aqui não vai ser. Por quê? Porque ele tem dois ligantes iguais, que é o hidrogênio. Esse último carbono aqui também não vai ser, porque ele tem três ligantes iguais, que também é o hidrogênio. Mas e o carbono 2? Ele tem o ligante aqui, hidrogênio, observe. Ele tem o outro ligante, que é o CH3. O outro ligante, que é o NH2. E o outro ligante dele é tudo isso aqui. Então, ele tem 4 ligantes diferentes. Ele é um carbono quiral. Por isso, a isomeria que nós temos aí é a isomeria do tipo óptica. Não é isomeria geométrica porque ele não possui ligação dupla entre carbonos que tenha grupos ligantes diferentes, né? Distintos. A ligação dupla está dentro do anel aromático, então não é isomeria geométrica cis-trans. Não é isomeria de função, de cadeia e nem de compensação, porque estamos falando de uma única molécula e não de outros isômeros para que seja possível comparar se pertence à mesma função orgânica, se possui o mesmo tipo de cadeia ou se possuem heteroátomos em posição diferentes. Então, esse tipo de isomeria aqui, ó, função, cadeia e compensação, eu preciso de pelo menos 2 moléculas para fazer a comparação e identificar qual é o tipo de isomeria. Nesse caso aí, sobrou então quem? A isomeria do tipo óptica.
E assim a gente encerra a nossa aula de hoje e eu fico aguardando vocês nas nossas próximas aulas, viu, pessoal?